Bom dia, companheiras e companheiros. Hoje eu vou falar de algo que uns quantos poucos assistem nos jornais. Vamos dizer o maior jornal de audiência, que é o Jornal Nacional. Mas não estou fazendo propaganda do Jornal Nacional, porque outros jornais eu não qualifico nem como sendo jornais. Por exemplo, o Jornal da Record, o Jornal do SBT, que são jornais altamente tendenciosos, e eu não assisto esses dois jornais e alguns quantos outros. Bem, não é que eu veja que o Jornal Nacional é aquele excelente jornal e reproduz somente aquela grande verdade. Não estou dizendo isso, mas pelo menos em termos de notificação da notícia, ele coloca ali. Agora, cabe a eu que estou assistindo avaliar por outros meios se aquilo ali é realmente uma grande verdade ou tem algo tendencioso, né, em favor da emissora. Por exemplo, vocês estão vendo, vocês viram que durante todo o governo passado, né, que começou no dia 1º de janeiro de 2019, lá naquele primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, todo esse pessoal da política e todo esse pessoal da área jornalística, que não tem nenhum ali analfabeto, e tem gente de alta capacidade, mas nenhum foi capaz de começar a denunciar com 6 meses, sabe? 7 meses, 8 meses, o que vinha fazendo o desgoverno bolsonarento. Não. A Globo, por sua vez, vamos falar em termos da Globo. A Globo, por sua vez, ela ia simplesmente dando notícias, que fez isso, que fez aquilo, mas nada que instigasse, não é, a população ou talvez outras autoridades, até internacionais, para que aquilo ali fosse parado. Não. Por quê? Porque, veja bem, a Globo como empresa, estamos falando da Globo, a Globo como empresa, elas são várias empresas num cartel só de empresas. São muitas empresas, não é? Então, ela como empresa, não é? Como pessoa jurídica, seria interessantíssimo que aquele governo que estaria abrindo portas, não é, para todo esse neoliberalismo econômico e os bilionários ficarem mais bilionários, né? Seria interessante a Globo que ela deixasse Paulo Guedes continuando, no mesmo desgoverno Bolsonaro, chegando até o ponto que chegou de não deixar praticamente nada em caixa para que se pudesse começar um novo governo. Daí a necessidade de imediato da PEC, né, para poder pagar o auxílio, o Bolsa Família. Bem, isso aí é uma negligência dos meios de comunicação. Vamos lá. Essa mesma negligência, ela se passa a outros campos. Vocês estão vendo agora, quem assiste o jornal completo, não é quem liga a televisão. Quem liga a televisão na Globo no horário de 8h30 da noite, no horário de Brasília, ele simplesmente ligou, ele não está prestando atenção em nada, ele não sabe nada do que está se falando ali, sabe? A televisão simplesmente está ligada. Então, amanhã ou depois, ele passa a ser, sabe, em termos informativos, um zero à esquerda. Ele já era um zero à esquerda. Ele vai ficar mais à esquerda a cada momento que ele ligue, a cada dia que ele ligue, às 8h30 da noite, o Jornal Nacional. Porque ele não assiste
ele deveria, na verdade, esse elemento, não ligar, porque atrapalha o que ele vem fazendo. Então, veja bem, o assunto do momento são as lojas americanas. As lojas americanas. Sempre quando há algum rombo financeiro, algum disparate desse quilate, não pense que é o pobre ou o pessoal de poder aquisitivo mais baixo é que está envolvido. Quem está envolvido com isso é sempre bilionário. Vocês já devem ter visto falar em alguns quantos canais, né, portais aí da internet, né, e até mesmo em jornais de televisão ou jornal impresso, o que está acontecendo nas lojas americanas. Resumindo o que acontece nas lojas americanas, uns 3 ou 4, os grandes acionistas, porque tem milhares, centenas e centenas de milhares de acionistas. Por exemplo, eu posso ser um acionista, eu vou lá, compro uma ação, um papelzinho da empresa. Quanto custa? R$ 2,35? Então eu pago R$ 2,35, tenho uma ação. Então eu também sou um acionista, né? Seja ela ao portador, seja ela de vários tipos de ação que tem, entendeu? Ou que dê direito a voto, qualquer tipo de ação. Então, você tendo uma ação que seja, você já é um acionista. Agora, tem grandes empresas, vamos dizer assim, vamos dizer em termos de números, umas 3 ou 4 grandes empresas, talvez até multinacionais, que sejam as donas dessa maioria, dessa quantidade de ações. Outra, talvez um grupo de umas quantas outras empresas sejam detentoras, por exemplo, de 90% dessas ações. Então, na verdade, as lojas americanas, elas são, quem são os verdadeiros donos? São esses acionistas, ou talvez empresas, né, pessoas jurídicas que detém o controle, e essas pessoas são que mandam nas assembleias, não é, para constituir um novo presidente, uma nova diretoria. Resumindo, esse pessoal, para falar na linguagem fácil que o povão entenda, esse pessoal foi o pessoal que meteu a mão. No exercício passado, no exercício financeiro passado, ela já vinha com uma dívida monstruosa. Aí, sobre essa dívida monstruosa, teve juro, correção, já se via que ela não conseguia pagar nem o principal da dívida, a menos que vendesse todo o seu ativo. Mas pagando essa dívida e vendendo todo o seu ativo, como ficariam os acionistas menores? O que aconteceu agora? A situação que aconteceu foi que essas grandes empresas, estou dizendo fantasiosamente, essas grandes empresas detentoras de um patrimônio muito elevado das lojas americanas, essas empresas, como tem toda a circulação e toda a movimentação da empresa, falando, não, vamos dar aquele calote, isso já não queremos mais para a gente. Nós podemos meter a mão e simplesmente saímos dessa. E chegamos na mídia e vamos dizer, a empresa agora está em quebra, a empresa vai pedir falência, ou a empresa vai pedir concordata, e nós vamos ter esse prejuízo. Mentira. Esses bandidos já roubaram todo o patrimônio da empresa. Daí ela ter ficado nessa situação. O pobre, aquele que é comprador ou que é detentor de 10 ações, 20 ações, 1000 ações, o que são 1000 ações? Em trilhões de ações. 1000 ações não é nada. Você é um João Ninguém comparado a esses grandes capitalistas.
Então você certamente é o que vai perder. Certamente é o que vai perder. Agora, transferindo isso ao poder público, vamos supor que Lojas Americanas fosse, por exemplo, uma Eletrobras. Esse jogo seria feito de que maneira? Tudo estou me referindo ao desgoverno passado. Seria feito ou qualquer outro desgoverno, vamos colocar essas lojas americanas como se fosse a Eletrobras. O que a Eletrobras vende? Vende energia. Então, ela é uma sociedade liderada pelo governo, mas também tem um certo capital aberto. Então, você também pode ser acionista da Eletrobras. Acontece que eles vão enfraquecendo de tal maneira, para querer, no caso do desgoverno Bolsonaro, para poder ter dinheiro em caixa para comprar Centrão, para comprar não sei mais quem, para poder tentar se alavancar para as eleições de 2018, de 2022, que não conseguiram. Então, venderam aquilo ali. Qual seria o patrimônio dessa Eletrobras? Seria, por exemplo, eu vou em termos fictícios, seria 10 bilhões de dólares. Acontece que eles depreciam tanto a empresa, de tal forma que eles jamais vão conseguir esse real, 10 bilhões de dólares. Aí eles trazem a empresa, não, teve uma oferta de 3. Aí alguém lá, no conluio, faz uma oferta de 3 bilhões e meio de dólares. Aí esse alguém leva, né, e passa a ser o detentor da Eletrobras. Entenderam? Os acionistas, os poucos, não é, porque também é uma empresa governamental, mas também tinha capital aberto. O governo detinha a maior parte das ações do controle geral da empresa. Conclusão, foi vendida. Vocês esperem que agora as contas subam e tal, se é que isso não for revisto dentro da jurisprudência, se é que não for revisto e essa companhia seja trazida novamente ao governo brasileiro. Bem, isso é o que vocês viram nas lojas americanas. Em linguagem fácil para que todo mundo entenda. Entendeu? É a mesma coisa. Você sai correndo atrás de uns ladrões, saem correndo atrás de um carro forte. Lá conseguem roubar o carro forte. Então tem 10 maletas de dinheiro, mas são 10 ladrões. Aí chegam os dois primeiros. Os 2 primeiros conseguem pegar 7 maletas. Então esses 2 levam 7 maletas e se mandam num carro. Aí ficam faltando 7 bandidos. Esses 7 bandidos, o que tem para dividir entre eles? 3 maletas. Então, essas 3 maletas para 7 pessoas. E por outro lado, tem 2 maletas, tem 7 maletas que estão para 2 pessoas só. Você acha que esses 2 do grupo vão se unir aos outros 7 do grupo que não tem nada? Não. Isso aí para que vocês tirem por base o que aconteceu com as lojas americanas. Estou dando um exemplo grosseiro, mas é um exemplo de base. Entendeu? É o que acontece. Você acha que esses detentores, né, de todo aquele patrimônio das lojas americanas, que são grupos financeiros, que são empresas, que são talvez multinacionais, que detinham ou que detêm aquela quantidade de ações, você acha que esses 3 ou 4 vão perder? Não. Esses já vem ganhando há bom tempo.
e jogaram a companhia nessa situação, para que eles agora façam o alarde todo. Olha só o que aconteceu, o que aconteceu com a parte contábil da empresa. Por que a parte, como é que não foi avisado? Por que nós não fomos avisados disso? Sim, eles iam sendo avisados, só que como comandam, fazem o jogo para que isso não apareça no mercado financeiro. Mas as lojas americanas já tinham, não sei se vocês sabem, eles têm uma nota de graduação de acordo, não é, com a sua insolvência ou insolvência no mercado, não é? Com o seu risco de queda ou de superação de problemas políticos, financeiros. Então, isso faz dar a empresa receber uma nota. E essa nota é dada por uma instituição internacional, por exemplo, no caso aí a Standard & Poor's, né, que deu a nota D, já não nesse exercício, no exercício anterior, às lojas americanas. A nota D veio do inglês default, não é? Que não paga, vai ficar em situação difícil. Mas você acha que o pequeno investidor sabe isso? Ele lê isso? Não, ele não lê. Então, quando ele chega numa casa que movimenta o mercado financeiro, eu quero comprar ou quero investir no banco onde ele tem conta, vamos investir, vamos. O banco lá faz para ele não está sabendo de onde ele vai comprar, de onde ele vai vender, nada, ele não sabe nada. Simplesmente ele compra ali, entendeu? Ações de um fundo de pensão, ações de uma empresa, mas ele nem sabe o que está fazendo. E, na verdade, representa muito pouco diante do mercado, dessas ações. Então é isso. Eu acredito que vocês, mais ou menos agora, tenham se dado conta por essa linguagem bem mais fácil, porque mais fácil do que eu expliquei agora é só se realmente voltar ao Mobral. Né? Muita gente não sabe nem o que é o Mobral. Bem, teria que começar a ensinar realmente o que é o Mobral. Outros vão falar assim, poxa, está com a mesma camisa de ontem. Realmente é a mesma camisa de ontem, mas vocês repararam que eu fiz ontem o vídeo à noite. E hoje estou fazendo durante o dia. Eu não vou usar uma camisa simplesmente por 2 horas e vou botar para lavar. Não é? Mas isso é gente que se preocupa, ao invés de se interessar pelo teor do vídeo, vai se interessar pela minha indumentária. Bem, bom dia a todos e muito obrigado.